Amém? Pessoal, a gente vai hoje, a minha vida, o meu ministério, hoje ele está assim fundamentado em um propósito, em um objetivo. E a linguagem propósito para mim hoje faz parte do meu chamado, que é levar pessoas a entender a missão, sua missão de vida. Não o seu talento, não um dom ministerial, mas sua essência, sua missão de vida, o seu cerne, o porquê. O porquê que muitas vezes, sabe, a gente fica se perguntando por que isso, por que aquilo, por que da minha vida. E às vezes, irmãos, essa talvez seja a pergunta que as pessoas mais se fazem. E isso não é algo de agora, isso foi algo de sempre. Por que da minha existência? Foi isso que moveu muitos homens, cientistas, filósofos a traçar e a desenvolver uma visão acerca da existência, do porquê da vida. Porque sempre foi interrogação na mente do homem. Diante de tantas situações que ele vive, ele se depara em um certo momento da sua vida com o porquê. Por que eu estou aqui? Por que isso? Por que aquilo? E às vezes ele não tem uma identidade bem formada, e logo ele não desfruta de uma plenitude de vida. E eu acredito que hoje boa parte dos problemas da nossa geração estão justamente por falta de resposta desse porquê. E muitas pessoas, por não ter um porquê, ou achar que não tem um porquê, ou não saberem qual é o porquê de suas vidas, acabam assumindo outros porquês, outras respostas, outros propósitos, que os levam para distante daquilo que Deus havia planejado. A Bíblia diz no livro de Salmo, no capítulo 139, verso 16, a seguinte declaração: os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, nas quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Aqui vemos uma declaração sobre, sabe, querido, um propósito que surgiu antes da existência do ser, um propósito que se tornou o motivo da sua existência. E a gente vai ver na Bíblia, e desde o início, quando Deus criou o homem, tudo quando Deus criou, sabe, irmãos, carregava algo. O que? Carregava um propósito. Desde um simples arbusto ou uma árvore que dá fruto, um animal silvestre, e até o homem formado do pó da terra, eles nasceram carregando algo, carregando uma missão, um propósito de vida, um porquê de estar ali. E tudo que Deus criou com um porquê, Deus olhou, e a Bíblia diz, viu Deus que era bom. Viu Deus que carregava, que aquilo que Ele havia feito estava dentro do padrão para realizar um propósito pelo qual, antes de ser criado aquilo, Deus já conhecia, já sabia o porquê. E Deus olha para aquilo que Ele fez como resposta a uma necessidade e fala assim: isso é bom para isso. Olha, isso que eu criei é bom para essa função, para essa missão. E nós nascemos e fomos gerados em Deus debaixo desse mesmo princípio. E Deus olhou para você e falou assim: nossa, ele é bom para essa missão. Olha, ele corresponde àquilo que eu quero fazer neste tempo. Olha, Deus olhou e viu que era muito bom. Olha, ele vai encaixar certinho nesse propósito. Olha, ele vai ser a resposta para satisfazer essa necessidade que eu vi antes dele ser formado. E eu vi que ele vai ser a pessoa certa para isso. Amém? Então nós nascemos e carregamos um grande potencial. Qual o potencial, Arlen? O potencial de tudo quando Deus criou, que Ele olhou e viu que era bom. Então você carrega um potencial de tudo quando Deus fez, o potencial para dar certo. Amém? O potencial para corresponder a uma expectativa, aonde você foi plantado, aonde você foi estabelecido. Mas às vezes, por não termos uma visão clara sobre essa missão, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. E então vem muitas circunstâncias em nossas vidas que nos tiram, nos roubam daquilo que Deus havia nos chamado. Porque antes de você nascer, já existia um propósito de Deus para a sua vida. E então aquilo surgiu como uma necessidade para uma geração, e Deus tornou você como resposta para essa necessidade específica.
Então cada um de nós nascemos debaixo desse legado, desse propósito de Deus. Tem um porquê na sua vida, existe uma missão atrelada a você, que ao qual Deus preparou antes que você fosse um embrião, ainda informe, no ventre da sua mãe. Deus já havia planejado você, Deus já havia olhado para você, olhado para a necessidade, e falou assim: olha, ele vai casar bem com isso, ele vai corresponder muito bem a isso, olha, ela vai ser uma mão na luva para isso, porque Deus olhou para você e viu que era bom. Mas a questão é: como é que eu me enxergo? Será que eu me vejo como Deus me vê? Porque Deus olha para mim e veio, e viu, era bom, é bom. Mas por falta de respostas desse porquê, a gente fica meio que: por quê? E aí, irmão, qualquer coisa fora do propósito nos tira, nos rouba a alegria, nos rouba, sabe, irmãos, a motivação. Porque quando eu estou no propósito, o que me move não é resultado, mas o que me move, irmãos, é a resposta do porquê que preenche tudo. São as pessoas bem resolvidas, são as pessoas que entendem qual a missão delas nesse mundo, e então elas vivem em plenitude, não por o resultado de um salário, não pelo resultado de algo, sabe, irmãos, mensurável, mas porque elas se encontraram, e aquilo gera algo que dinheiro não compra, que nenhum cargo no mundo pode satisfazer, preencher você. É a plenitude da vida, porque esse foi o maior dom que Deus nos deu. Antes de cantar, de tocar, de pregar, de dançar, de fazer qualquer coisa, qualquer outra coisa, o maior dom que Deus deu a mim e a você é o dom da vida. Amém, irmãos? E nós precisamos, sabe, queridos, como um dom que Deus nos deu, saber desfrutar deste dom, saber extrair o melhor deste dom. Porque quando a gente descobre que a gente canta um pouquinho, a gente quer logo o quê? Melhorar, né? Aí vem as técnicas, aí vem todo aquele aparato, né, vocálico e tal. A gente começa a ouvir referências, a gente começa, né, a cantar. Aí um dia a gente está cantando lá, dando um sol bemol, daqui a pouco a gente já está, né, conseguindo já equalizar aquilo, a sintonia, o tom e tudo mais. E a gente vai se desenvolvendo naquilo que a gente entende que é um dom. Eu sei tocar, então a gente já começa a querer se aperfeiçoar naquilo, para dar uma nota mais, né, rebuscada, para tentar fazer um acorde mais, né, incrementado, para pegar um instrumento, sabe, diante dos outros, tocar, e as pessoas elas querem expor isso, elas querem, né, mostrar o talento, o dom delas. Mas deixa eu falar, antes de cantar, antes de tocar, antes de dançar, seja lá qual for a sua habilidade, Deus te deu um dom, é o dom da vida. E assim como você corre atrás para aprender a cantar melhor, corra atrás para aprender a viver melhor. Desenvolva uma busca, porque Deus não nos vê. Corta aí, viu? Deus não veio nos fazer divinos, Deus veio nos fazer humanos. E Jesus, ele se fez homem, para antes de revelar qualquer dom espiritual ou prática, ele veio nos revelar, irmãos, como sermos homens, mulheres segundo o coração de Deus. Amém? Então eu preciso aprender a viver. Diga, eu preciso aprender a viver. Tem uma música que diz, né, preciso saber viver, né? Gosta assim? E sabe, irmãos, verdade, a gente precisa saber lidar com a vida. E uma das maneiras de a gente desenvolver e desfrutar da melhor forma da nossa vida, a nossa vida, é vivendo o nosso propósito. Por quê? Porque o propósito sempre te direciona para o destino, sempre aponta para um caminho, sempre te leva para um objetivo. Quem não tem propósito, qualquer caminho serve. Como diz aquele ditado, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho acaba se tornando bom. Jeremias também ele declarou algo acerca da sua vida, e fala assim, Jeremias 1:4 e 5, fala assim: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações te dei por profeta. Paulo também ele dá uma declaração acerca do propósito de Deus antes do seu nascimento, está lá em Gálatas 1:15, 16. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim. Olha, ele está falando assim, olha, antes que eu nascesse já existia um porquê, já existia um propósito, e eu nasci debaixo de um propósito.
Então, se nós lemos aqui 3 textos, e a Bíblia diz que Deus não faz exceção de pessoas, e pegando pelo princípio da criação do Éden, onde Deus fez todas as coisas com um propósito, eu preciso crer, eu preciso ter a plena certeza de que eu tenho um propósito. Você tem um propósito, você tem uma missão. Diga assim comigo: eu tenho uma missão. Talvez você não saiba ainda, ou talvez você está investindo em algo que talvez não seja o seu propósito, mas nessa noite nós vamos começar a trilhar um caminho onde você vai ter, sabe, da parte de Deus, instruções para você viver o seu propósito na terra. Porque, como eu disse, propósito dentro do nosso contexto não está só associado, irmãos, a um dom, a prática, um culto, sabe, mas a sua vida. Então, aonde você está plantado é ali onde Deus quer manifestar o porquê você está aqui. E para isso, a gente vai analisar a visão de propósito, a identidade, a ideia de propósito sobre um texto, Romanos 8, 28 a 30. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Romanos 8, 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 29: porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Até aí, não ler o 30 agora não. Quando a gente lê esse texto, normalmente a gente se apega muito no verso 28, né? Tudo coopera. E a gente às vezes não avalia muito bem o que isso significa. E aí a gente, diante de algumas situações, para ter uma palavra, a gente fala: Deus está no controle, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, se estes que amam a Deus estão exercendo algo, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Só que aí ele responde no verso 29 e 30. Aí no verso 29 ele fala: porque os que antes conheceu, os que foram gerados antes de existirem, os que para Deus já era algo concreto, mas ainda não era matéria, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando Paulo fala sobre essa ideia de primogênito aqui, não é apenas de alguém que estaria tipo assim, o irmão mais velho, mas é alguém que seria exemplo, alguém que carregaria as marcas daquilo que eu, como vindo após ele, também deveria ter. E as marcas da vida e do propósito de Jesus apontam para a semelhança a qual nós também vamos passar. E se nós olharmos para o exemplo de Jesus como propósito, a gente vai enxergar algumas marcas na vida dele, e que nós precisamos entender que estamos também sujeitos a elas, e então elas vão contribuir para aquilo que Deus quer realizar lá na frente. E então as marcas do ministério de Jesus, irmãos, também mostravam que dor, mostravam situações difíceis, mostravam situações que talvez muitos idealizam a ideia de propósito, dentro do texto do verso 28, que tudo vai convergir antes que você passe, para que quando você passar, esteja tudo no lugar. Mas é justamente porque você vai passar, é que as coisas vão para o lugar. Porque Jesus, ele sofreu, ele aprendeu por aquilo que ele sofreu, e ele é o exemplo. E eu preciso enxergar as marcas de um ministério, de alguém que veio à terra como um homem, e que a Bíblia diz que não usurpou o ser igual a Deus, mas antes ele se humilhou e, assumindo forma humana, foi servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então eu olho para o exemplo e falo assim: olha, para mim não significa que porque ele fez a obra, significa que eu vou trilhar um caminho parecido com o dele.
Você pode trilhar um caminho parecido com o dele, no sentido de encontrar na sua vida, irmãos, dificuldades que vão tentar expelir você, tirar você do propósito. Amém? Então nós precisamos olhar que assim como Jesus veio não só cumprir uma obra de redenção, mas apontar para nós um modelo que o nosso propósito ele pode ter no seu processo, situações que talvez não sejam tão agradáveis, mas que fazem parte. Por quê? Porque tudo coopera para o bem daqueles que são chamados, aqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Porque Deus não desperdiça sofrimento, Deus não desperdiça nada na nossa vida. Deus, ele gerencia de forma muito perfeita aquilo que ele planejou. O que eu preciso entender é que há um propósito, isso não pode me tirar, sabe, irmãos, não pode desviar o caminho, a direção, porque ainda que eu encontre lá na frente um obstáculo, eu preciso entender que aquele obstáculo, eu preciso passar por cima dele, porque é algo muito maior. No próximo, hoje o Senhor já me deu a palavra da segunda parte, onde nós vamos falar sobre permanecer, e justamente pelo fato de às vezes a gente não estar no lugar onde deveríamos estar, nós caímos, passamos por situações muito complexas de destruição da nossa vida. Só um spoilerzinho: quando Davi, a Bíblia fala que era a época dos reis estarem na guerra, a Bíblia diz que Davi estava no palácio, sem o que fazer, sem propósito. Aí está lá Davi passeando pelo terraço, e de repente ele vê o que, irmão? Vê lá a Betseba lá, se banhando lá, peladona lá, e Davi tipo, começa a ficar ouriçado. E então ele vai lá atrás da mulher e tal, daqui a pouco acaba tendo relação com essa mulher que era casada, e aí vem toda uma consequência na vida dele. Por quê? Porque ele era para estar no lugar do propósito. A Bíblia fala assim, ó, e chegando o tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi estava no palácio. Sabe isso que está passando? Pode ser porque você era para estar na guerra e você achou que o palácio era o melhor lugar para ficar. Às vezes a guerra é o melhor lugar para a gente estar, porque é por ela que a gente se torna vencedor, é por ela que a gente cresce. Só que a gente às vezes prefere ficar no palácio, porque o palácio tem gente servindo, porque o palácio eu mando, porque no palácio é minha zona de conforto. O palácio, sabe, é onde eu fico à vontade. Não tem inimigo no palácio. O palácio, a voz de comando é minha. O palácio, irmãos, é onde todo mundo quer ficar. Sim ou não? Vamos ser sinceros. Sim. Oi, vai que a rainha da Inglaterra manda um convite para ir lá no palácio. Vou na hora. O palácio representa a nossa zona de conforto. Talvez Davi tenha chegado assim, não, eu não quero mais saber desse negócio não, e parou antes. Ele parou antes do comando. Paulo, ele dá uma declaração assim extraordinária. Vai ser a última mensagem da série, estou só entregando tudo antes. E ele fala assim: combati, completei, guardei. E ali ele encerra. Quando foi que Paulo encerrou? Quando ele foi preso e já ia ser decapitado, ia ser morto. Ele parou na hora certa. Davi parou na hora errada. E por ter parado na hora errada, Davi caiu, porque estava fora do lugar que ele deveria estar. Entenda aqui comigo, olha para mim. A guerra não significa que você está no lugar errado. A guerra pode ser o lugar certo que você tem que estar agora, porque lá você vai estar livre de uma queda, de algo pior, que vai tirar você de algo maior. Amém? Glória a Jesus. Prega. Porque ele declara no verso 30. Jesus é o exemplo. Aí ele fala no verso 30: e aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, se Deus ele nos
predestinou, e isso aqui não significa dizer que independente do que você vai fazer, vai acontecer, não significa isso, tá? A doutrina da predestinação, como se independente do que eu fizer, vai dar bom, vai acontecer, não é assim que funciona. Deus, o desejo dele é que você seja, mas depende de você. Ele coloca para a gente dois caminhos, o bom e o mal. Ele quer que a gente vá pelo qual? O fato dele querer significa que você vai? Mas se você quiser, você vai. Mas ele quer, ele deseja, está no coração de Deus, antes de ter gerado você, criar você, para cumprir algo muito extraordinário nesse tempo. Ele quer isso, você quer? Ele deseja isso, por isso ele te formou. Agora cabe saber se eu estou disposto, assim como Jesus quer o exemplo, sabe, irmãos, a dizer sim a este chamado, porque a todos que predestinou, ele chamou. Quando alguém chama você para ir para um lugar, você, independente de qualquer vontade sua, você vai? Ou você depende da sua vontade, depende do que você quer? Me chamaram para tal lugar, só porque chamou você vai? Se você quiser, você vai, né? Mas se você não quiser, então Deus quer usar você, e Ele te chamou. Ou melhor, deixa eu consertar, Deus criou você para algo muito tremendo, extraordinário. É plano dele, é propósito dele, e Ele chama você, Ele está chamando você. Agora é você que decide se você quer ou não. Você decide ir para a guerra ou ficar no palácio. Você decide viver o que Deus chamou, mesmo carregando as marcas de Jesus, as marcas do ministério com propósito, de uma vida com propósito, ou estacionar na sua vida cômoda, fora do propósito, sujeito às Betseba da vida. E então Jesus, a Bíblia está dizendo aqui que Ele chamou você, porque existe um bloqueio em nossas vidas acerca do nosso propósito. É que a gente se depara com alguns momentos, a gente até se identifica com aquela necessidade, e a gente às vezes quer ser solução para aquilo, mas a gente acha, não, acho que eu não tenho chamado para isso, acho que eu não tenho a habilidade para isso. Olha, não, eu aprendi desde criança que não é para mim, não, eu não posso, eu não consigo, não é para mim, eu não tenho a habilidade necessária, e começa os não, os que não pode, os que não consegue, os que não. Mas Ele chamou você. Se Deus chamou você, irmão, é porque Ele vê em você algo tremendo na sua vida. Deus vê em você o que é necessário para aquilo que Ele quer fazer, porque Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. Deus conhece você, e por mais que você pense, ache que não tem, sabe, a habilidade para tal função, para tal propósito na vida, Deus olha para você, Deus vê em você. Por isso, quando você recebe a Cristo, Deus te chama. E esse chamado, irmãos, isso quer dizer que Ele dá a cada ser humano, homem e mulher, uma vocação. Ninguém está fora deste chamado de Deus. Você um dia foi alvo de Deus, e Deus usou alguma flecha para te atingir. Alguma vida participou, alguém participou, sabe, da tua transformação, da tua conversão. Mas eu nasci no Evangelho. Sim, teus pais, amigos da infância que contribuíram para o teu crescimento. Nós nos tornamos alvos em determinado momento, mas quando essa flecha de Deus nos atinge, a ponto de nada mais fazer sentido senão permanecer nele, você muda de alvo para flecha. Você torna agora flecha na mão do Senhor para atingir outras pessoas. Mas assim como Davi preferiu o castelo, muitos querem ser eternos alvos. A bênção, os resultados, as promessas, e não entendem que são flechas na mão de Deus para ser instrumento de transformação na realidade de pessoas a qual você está inserido. O ambiente que você foi plantado, querido, é um ambiente onde Deus colocou você ali para dominar, para governar. Porque Deus criou Adão em um ambiente, fala assim: domine esse ambiente, governe esse ambiente, o seu propósito é esse. E aonde Deus plantou você, irmão, há um jardim ali, há um lugar ali onde você precisa cultivar, há um lugar ali onde você precisa governar, onde você precisa lavrar terra, onde você precisa, irmãos, sabe, dedicar tempo, esforço, para quê? Para que pessoas ao seu redor vejam, sintam, recebam aquilo que você recebeu. Então todos nós temos um chamado em Deus.
Arlen, mas eu estou passando por um problema muito difícil. Talvez isso aí coopere, isso aí vai cooperar. Por quê? Porque tem chamado, tudo coopera. Mas se eu não entendo o pacote do propósito, eu vou achar que é demônio, eu vou achar que isso não deveria estar acontecendo, e vou entrar numa crise. Vou entrar, sabe, num dilema na minha vida. Sabe, irmãos, teve um momento que a maior crise na minha vida foi justamente quando eu comecei a me deparei com uma situação onde as coisas não estavam de acordo com o que eu achava que deveria. Então eu comecei a perguntar para muita gente: Deus não mandou você falar comigo, sabe, buscando alguma coisa, abrindo a Bíblia, sabe, como horóscopo, fala comigo Deus, e nada. Entrando em crise. Vinha pastor pregar lá na igreja, no templo antigo, e até o pastor falou assim: ei pastor, Deus não mandou você falar comigo não? Olha a situação desse ser humano. Porque eu entrei num momento de crise, uma situação aconteceu a ponto de achar, não, isso não era para estar acontecendo. Só que eu carrego as mesmas marcas do ministério de Jesus. Não era para muita coisa estar acontecendo na vida dele, para ter acontecido nos 3 anos, nos seus 33 anos, vamos dizer, todo o tempo. Mas que convergiram para algo extraordinário. E então, quando a ficha caiu, eu comecei a entender, eu comecei a perceber, cara, tudo coopera. Peraí, a Bíblia diz que tudo coopera. Isso faz parte do pacote. Então eu preciso saber lidar com isso, como Jesus, em cada circunstância que ele tinha. Jesus poderia, querido, sabe, abrir mão da direção no momento de dor. Ele poderia ter aberto mão no momento de oportunidades. Ele poderia ter desviado o caminho em momentos, sabe, de muitas outras circunstâncias, de angústia, por exemplo. Mas ele manteve firme. Por quê? Porque só no propósito, irmãos, eu estou em Deus. Fora do propósito, eu estou fora de Deus. Sabe, viver, como o Yuri falou, que o secreto envolve você estar fazendo a vontade de Deus. E como é que eu entendo, vivo a vontade de Deus? Recebendo instrução, que envolve o secreto, porque é o secreto que mantém, que sinaliza a direção. A intimidade com Deus, a comunhão com Deus é que sinaliza a direção. Como eu falei aqui na semana passada, às vezes a gente quer palavra de reafirmação de Deus, né? Tipo, Deus fez uma promessa a você, e tem hora que parece que Deus está em silêncio. Caraca, velho, Deus não está falando. Olha, Deus não está falando. Deus não está falando. Ô Yuri, Deus não está falando. Deus não está falando comigo. O que aconteceu? Eu estou em pecado. E, Senhor, será que Deus esqueceu de mim? Sabe, eu vi um momento assim, naquele enredo que eu contei. Em 2017, Deus me deu uma palavra. Eu comecei a estudar sobre um assunto chamado aliança. E um dia o Espírito Santo falou assim comigo, que a aliança que Deus faz é como uma promessa inquebrável. Ou seja, Ele está ainda comprometido com aquilo que Ele falou antes. Pode ter passado o tempo, pode ter passado estações, situações, mas Ele continua comprometido com o que Ele falou. E quando Deus fala, está falado. Só que nosso comportamento é aquele seguinte: fulano, eu te prometo que eu vou te ajudar nisso, tal dia. Aí tipo assim, 5 dias antes, a gente pergunta: ei, fulano, está de pé? É assim ou não é? Está de pé aquela promessa? Não, está de pé. Aí passa 2, 3 dias, 2 dias antes: ei, ciclano, está de pé aquela promessa? Está de pé. Aí no dia, a gente ainda... Então, se a gente está pegando no processo palavra de reafirmação. Mas deixa eu falar para você, Deus só precisa falar uma vez. Só uma vez. Ele não precisa ficar falando para todo dia para você algo que Ele já disse uma vez, porque estamos falando daquele que é fiel para cumprir tudo o que diz. Então, quando Caleb esperou 45 anos, chega para Josué para dizer: Josué, chegou o dia. Ele aponta para o dia que Deus falou. Ele fala: 45 anos atrás.
Ele não fala tipo assim, olha, lembra? Ele falou 45, mas ele nos lembrou há 20, há 10 anos ele trouxe, né, uma lembrança no nosso coração. Olha, há 10 anos atrás ele veio reafirmar. Não, só bastou uma vez. Quem tem promessa aqui de Deus? Só basta uma palavra, só basta uma vez ele dizer. Ele já disse: descansa, confia. Porque o que te separa da promessa não é tempo nem distância, é motivação. Confia, descansa e confia. Permanece, não para, continua em direção, porque fiel é o que prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás ou se arrepender naquilo que prometeu. Por quê? Porque Deus não aposta em nada falido, Deus não investe em nada falido, irmãos. Deus olhou para você e viu que era muito bom. Aleluia! Ei, é você que viu, que sentiu, que foi comovido por aquilo, impelido a enxergar aquilo. Sabe, muita gente passa no mesmo cenário, não enxerga, não vê, não se incomoda, mas você passa, se incomoda, fica, sabe, naquele coração mexido, se querendo algo para fazer, achando que depende de recurso, de dinheiro, de provisão. Sabe, irmãos, você é a provisão de Deus para aquilo que você identificou como necessidade. Coloca o pé que Deus coloca o chão, em nome de Jesus. Ele só precisa falar uma vez. Ele disse, então ele está de pé, ele está comprometido com o que ele falou. Aleluia. Às vezes o que está fora da gente vai sinalizar outra coisa, mas não olha para Ele. Não olha para o lado, olha para Ele, porque Ele vai estar sempre assim, ó, continua. Vem mais. Amém, igreja? Mas Arlen, tudo bem, entendi. Eu citei Jesus, tenho um chamado. Mas sabe, Arlen, o meu passado, eu era assim, eu fiz isso. Sabe, eu carrego uma culpa. Eu carrego, sabe, algo do passado da minha vida, que eu olho, isso me descaracteriza, isso, sabe, me descredencia desse chamado, porque na minha visão Deus só chama perfeitinho. Faça a risada irônica para o irmão. Deus só chama os, sabe, prontos. Sabe, irmão, tem aquela frase que nós dizemos que Deus não chama os escolhidos, mas, como é? Deus não usa os escolhidos, como é? Deus não usa os capacitados, mas capacita os escolhidos. Você não nasce pronto. Não se cobre a tal ponto. Você não nasceu pronto. Você não nasceu já, sabe, irmão, perfeito para fazer. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce grande. Alguém já nasceu grande aqui? Talvez Frank nasceu grande, mas um bebê grande, porque o homem é grande, viu? Fique em pé, Frank, fique em pé. Olha o tamanho do... Para entrar no meu carro, o homem faz... sabe, irmão, é uma ladainha, o negócio, sabe? Porque o cara é grande. Então ele nasceu mais bebê, um bebê. Mas você se desenvolve. Por isso eu preciso aprender a viver, para me desenvolver, para crescer naquilo que Deus me chamou. Então ele está dizendo que aos que predestinou, Ele chamou, e aos que chamou, Ele justificou. Pode você estar do jeito que você está, foi você mesmo que Ele escolheu. Começou assim, está difícil. Você acha que não vai conseguir, não é para mim. Calma, não joga a toalha ainda. Calma, o melhor de Deus ainda vai vir. Continua, creia que é você de quem Ele está falando, é de você mesmo que Ele está falando. Por quê? Porque Ele te justificou. Não é passado, não é problema, sabe, irmãos, não é as coisas que aconteceram outrora, porque Ele te justificou. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Ele fala: quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Porque é Ele que os justifica. Estou empolgado. Quem tentará acusação? Quem vai dizer para você que não é você que Deus usou, que não é você que Deus chamou? Quem, irmão? Se for Ele que diz, é você que eu quero. Quem pode anular aquilo que Deus já estabeleceu? Ninguém. Dele é o sim e dele é o amém. Amém. É de você mesmo. Assim,
com defeito, parece que está com defeito de fabricação. Não, é apenas ajustar. Olha o manual para você usar direito, porque muitos estão acusando de defeito de fabricação, mas o está dizendo, foi mau uso. Muitos querem entregar, muitos querem abrir mão daquilo que Deus os comissionou, achando que não condiz comigo, não é para mim. Não, eu vim com defeito de fabricação, não vou poder exercer essa funcionalidade. Aí o Criador fala assim: você observou o manual que diz na página tal, que é desse jeito que faz? É assim? Muitas vezes é porque a gente está usando a forma errada. O primeiro passo para entender o meu propósito, querido, é me conhecer, é se conhecer em Deus. E no secreto a gente se conhece em Deus, porque cada vez que eu me exponho a Ele, Ele revela quem eu sou. Porque o povo, a Bíblia diz lá em Daniel 11:32, que aos violadores da aliança, com lisonjas Ele perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Aqueles que abriram mão da aliança por conta de oportunidades, de promessas vãs, que foram ludibriados por promessas, sabe, ilusórias, esses vão se perverter. Foi o que escolheram o caminho mau. Mas aqueles que conhecem a Deus se tornarão fortes e farão proezas. Aquilo que você achava que não conseguia, você vai ver que em Deus você pode. Aquilo que você achava que estava distante para a sua realidade, você vai entender que em Deus você pode, porque você é algo que Deus criou de forma perfeita. Deus vai usar a sua vida. Creia que há um propósito que está sobre você, há uma missão de vida a qual Deus estabeleceu na sua. Então, querido, não fique desatento. Entenda o que for para o que Deus te chamou, e diga sim, porque aos que predestinou Ele chamou, e aos que chamou Ele justificou, e aos que justificou, aleluia, dê glória a Jesus. Por quê? Porque a estes que dizem sim ao Senhor, que se submetem, queridos, sabe mais, a esse chamado, que dizem sim à comissão, à vocação que Deus tem na sua vida, esses também Ele glorificou. Porque isso significa, isso quer dizer que o resultado final será também semelhante ao de Cristo. O resultado, irmão, assim como o processo, será como o de Cristo. Qual? A glória eterna, destinada àqueles que cumpriram a sua missão. Sabe o que você está passando aqui? De fato, você está passando aqui, porque tem algo, irmãos. A Bíblia diz, fala assim, olha, porque a sua leve e momentânea tribulação produzirá um eterno peso de glória. Aquilo que você passa faz parte do processo, e isso está produzindo, está cooperando. Tudo está cooperando para o teu bem. Tudo está cooperando. Para quê, Ara? Para eu viver aqui? Não, irmão, tira o olho daqui. Você já entendeu que não se trata daqui, não se trata da agora, se trata da eternidade. Tira os olhos do agora e coloca os olhos na eternidade, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Então vamos ler agora o texto todinho juntos. E olha o peso, olha o significado de tudo que vai trazer sobre o seu coração. Olha, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou.
Aleluia! Olha aqui da parte de Deus para nós, tudo foi feito. Ele criou você para um fim, Ele chamou você para exercer essa função, Ele justificou, tirou as mazelas, tirou o pecado, tirou a condenação, tudo que o mundo talvez estivesse despejando em você, para tentar tirar você desse lugar, por causa do teu passado. Ele te justificou, e Ele está te glorificando, no momento que você diz sim, e cumpre o que Ele te chamou. Esse é o perfil daqueles. E o texto, irmãos, continua, Romanos 8. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Deus me chamou, quem que vai se pôr na minha frente? Se Deus que me chamou, se é de Deus esse negócio, é de Deus esse negócio aí, irmão? Isso que está sentindo no seu coração é de Deus? É de Deus? Sim ou não? É ou não é? Se não for, a gente vai orar agora. É de Deus. E se é de Deus, se Deus é por ti, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deixa eu te falar algo, irmão. Deus não brincou de cruz, não. Jesus não veio brincar de ser pendurado em uma cruz, não. Jesus veio na vera. Se Ele veio a vera, irmão, se Jesus veio comprometido, Ele foi até o fim. Se o Pai estava disposto a dar o seu Filho por nós, querido, não te falta mais nada. Não é de recurso que você precisa para viver a sua missão na terra, não. O que você precisa é dizer sim. Mas eu não sei como é que vai ser. Ele não te deve explicações. Ele não nos deve explicações. Mas sabe, irmãos, por ter lido o manual, eu entendi que o Criador, as ideias dele, a vontade dele, nossa, é boa. Não, é agradável. Não, melhor do que isso, são perfeitas. Então eu não preciso de explicações, porque é capaz de, quando ele tentar te explicar, você nem entender, diante da grandiosidade. Então fica na tua, que o melhor de Deus está por vir. O final das coisas é melhor do que o início. Mas entenda, o modelo é Jesus, porque vão ter situações que não vão parecer tão legais, mas vão cooperar. Aí ele continua: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, contudo, no entanto, todavia, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então eu estou certíssimo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Entenda que quando você compreende a altura, largura e profundidade do projeto de Deus para a sua vida, te leva a um lugar de entendimento, a tal ponto que nada mais à sua volta te importe, a não ser cumprir a carreira que te foi proposta.
Porque assim como Paulo, uma carreira te foi proposta, igreja. E eu quero, irmãos, nos últimos dias da minha vida, aqui na terra, dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E Paulo disse isso diante de um cenário de muitas lutas, de muitos desafios, crises, problemas, gigantes, inimigos. Mas em tudo isso, ele declara: nada disso me separará do amor de Deus. Nada disso é maior do que a visão que eu tenho, do que está lá na frente me aguardando. Nada disso vai tirar minha atenção da glória reservada àqueles que Ele predestinou, chamou, justificou. Olha para mim aqui, há uma glória destinada a você. Há uma glória destinada a você. Então não olha para trás, não desiste. Pai, Arlen, eu não sei ainda qual é o meu propósito na terra, ainda continuo com o porquê. Calma, peça ao Senhor, busque a Deus, entra no secreto, sabe? Peça: Pai, me direciona, me dá a voz de instrução, de comando, porque eu estou aqui na terra, eu estou com a missão. E olha, Pai, estou a fim de trabalhar, estou a fim de gastar minha vida. Estou jovem, cheio de vigor, de saúde, de plenitude, e esse é o melhor tempo, juventude. Essa é a melhor hora, juventude, de gastar sua vida, de doar sua vida para algo maior, imensurável, inexplicável, que é viver o reino, trazer o reino, estabelecer o reino de Deus na terra. E onde você está é o lugar onde Deus quer começar. Aleluia. Aonde você está é o lugar onde Deus vai começar. Não espera. Não, já começou, irmão. Apesar de Caleb esperar 45 anos, ele não estava esperando, ele estava sendo preparado. E ele não estava velho aos 85, ele estava pronto. Amém? Então não importa, porque não se trata do agora. Tira a tua visão do agora. Se só para esta vida que esperamos somos de todos os homens mais dignos de pena, há algo muito maior. Sabe, isso aí é pequeno. A sua leve e momentânea tribulação, irmão, na boa. Sabe, eu não quero menosprezar a sua dor, não, a sua luta não, tá? Eu respeito ela, eu respeito. Ela faz parte do processo. Tem algo muito melhor para você contemplar, para você dedicar atenção, tempo, amor, dedicação, que é viver a vontade de Deus. Porque são os que amam a Deus. A marca de que tudo vai cooperar, ele fala: todas as coisas cooperam para o bem de quem? De quem ama a Deus. E amor, o amor de Deus se resume em dar a sua vida. Amar se resume em dar, não em receber. Não é o amor hollywoodiano, é o amor ágape. Porque Ele nos amou tanto que Ele deu. E nisso conhecemos o amor de Deus, ao qual Ele deu o seu Filho. Deu. Então o seu propósito é se doar. Às vezes é para uma terra que você não sabe o caminho. Às vezes é para um lugar que você não sabe onde fica. Às vezes é para alguma situação que você nem mensura o que pode ser. Mas fiel é o que prometeu. E os planos dele são melhores do que os nossos. Então nessa noite eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Porque assim como um dia eu estava num lugar de crise, espera de respostas, eu entendi que eu não precisava de respostas. Eu entendi que eu precisava me apegar no que Ele já tinha dito. Porque eu achei para mim, chegou um momento que eu achei assim: não é para mim mais. Passou, a oportunidade passou. Olha, eu não tenho mais, sabe, perfil para tal coisa, para essa promessa que Deus havia me dito. Como se Deus tivesse limitado a nossa idade, a nossa habilidade, ao espaço, à matéria. Olha para mim aqui, fica de pé. Estamos falando daquele
que chama aquilo que não existe como se já existisse. Você parou para pensar que na mente de Deus não existe será? Na mente de Deus não existe impossível. Você já parou para pensar que na mente de Deus não existe probabilidades? Para Deus, irmãos, o que Ele declara é. Diga assim comigo, Senhor, com Deus não é será, com Deus já é. Diga para o seu irmão, já é, pastor. Com Deus não é será, não, com Deus é já é. Amém? Já é, porque para Ele já é. Feche seus olhos. Eu quero que você coloque o seu coração diante do Pai e você, sabe, assim, Pai, me direciona, me mostra, Senhor. Eu quero cumprir o Teu propósito na terra. Eu quero viver, Pai, a minha missão neste lugar. Senhor, eu entendo que eu não vim aqui por acaso, não vim a passeio nessa vida. Eu vim porque o Senhor me planejou e o Senhor me planejou para algo. E eu quero cumprir este algo. Pai, está sendo difícil esses dias, está sendo complicado a minha vida, mas eu entendi nessa noite que tudo isso vai cooperar. Me dá, Senhor Deus, a condição para suportar tudo isso. Me ajuda, Senhor Deus, a saber administrar essas circunstâncias ao meu redor. Senhor, me ajuda, Pai, a saber, oh Deus, ter uma vida segundo os padrões da Tua palavra e permanecer nesse lugar de revelação que é o Teu secreto, que é o lugar de intimidade, o lugar, Deus, onde eu de fato posso ser quem em Ti fui criado, porque eu só posso ser nele, não tem como ser fora dele. Nós fomos feitos nele, permanecemos nele e vamos sempre existir nele, porque nele vivemos, nos movemos e nele existimos.